Muito obrigado, Marga. Uma boa tarde, eu desejo uma boa tarde ao pessoal todo, meus colegas, doutora Patrícia. Uma grande honra estar aqui colaborando com alguma coisa do que eu tenho vivido nesses últimos anos com conciliação nessas ações de vícios construtivos e na companhia de um grupo tão seleto aqui que está tão acostumado a lidar com essa parte tão importante na área dos vícios construtivos. E não só para quem atua diretamente com conciliação, mas eu acho que a conciliação ela está imbricada de tal forma com o processo em si, nessas ações de vícios construtivos, que uma atuação conjunta de quem está em centros de conciliação, quem está em varas federais, até no que diz respeito à instrução de processos, filtragens desses processos, eu acho que ela é inevitável. Então, o debate é importante para quem conduz as conciliações, propriamente dito, onde não há esses centros de conciliação, as varas que estão lidando com esses processos, e mesmo onde há os centros de conciliação, os juízes que estão nas varas, esse intercâmbio é indispensável. E nós vivemos agora, eu acho, num momento, vamos dizer, uma segunda fase dessas ações de vícios construtivos, porque até pouco tempo atrás, a demanda já era bastante grande, mas a gente vinha conduzindo acordos. Até então existia uma política estabelecida com a Caixa Econômica Federal, então boa parte dessas demandas elas eram absorvidas em centros de conciliações em varas e resolvidas no Sejuscom. Então a gente tinha toda uma sistemática de trabalho tanto no Sejuscom como nas varas, pressupondo que grande parte dessas ações seriam resolvidas em acordo. Houve, e isso foi muito bom enquanto durou. A gente tem um outro cenário hoje que tem as suas razões de ser, eu vou deixar para a doutora Patrícia explicar isso, mas o fato é que a gente tem uma mudança de critérios de conciliação com a Caixa Econômica Federal que fez com que, no primeiro momento, o número de acordos, o volume de processos em trâmite no centro de conciliação fosse bastante reduzido, e esses processos passaram a tramitar, então, nas varas, seguindo o curso normal, o rito processual. E aí foi que começaram a aparecer vários dos problemas que a gente acabou discutindo no decorrer deste curso, que é coisa que até então não se falava muito. Então, questões como critérios na elaboração e na análise de petição inicial, requerimentos administrativos, o acionamento do Fale Conosco, da Caixa Econômica Federal, como se lidar com um volume tão grande de perícias. Essas são questões novas que foram aparecendo a partir do momento em que os processos passaram a tramitar numa maior proporção nas varas do que em relação ao Sejuscom. Então, a gente tem uma nova realidade para tratar nas varas, mas tem também desafios para a gente reanalisar, e quem sabe, esse é um sonho que eu tenho, uma proposta que talvez a gente consiga, restabelecer uma política firme, bem delimitada de conciliação para retomar o bom trabalho que a gente sempre desempenhou com a Caixa Econômica Federal, uma parceria que sempre foi muito produtiva, mas o fato é que a gente tem que repensar algumas coisas que até então vinham sendo tratadas de uma forma, agora a gente vai precisar analisar outras maneiras de trabalhar com isso. E eu acho que para a gente começar, esse nosso debate aqui vai ser muito informal, pelo que eu já conversei com os meus colegas expositores aqui, é mais um bate-papo com todos vocês, mas eu acho que já é um bom aquecimento para a gente discutir depois no fórum que a gente tem no EAD, questões práticas e controversas e angústias do dia a dia da conciliação. A minha ideia, nesse primeiro momento, é traçar um panorama geral de o que tem por trás dessas demandas, dessas ações de vício de construção, que a gente precisa levar em consideração para se repensar numa política conciliatória que seja efetiva. A gente precisa, essas ações elas têm muitas particularidades que só acontecem, não necessariamente só com elas, mas coisa que não acontece com outros casos, que a gente precisa levar em consideração para se trabalhar de uma forma adequada com isso. Então, passando esses critérios, a gente já tem o material que a gente precisa para depois disso avançar e pensar em políticas conciliatórias mais efetivas. Eu vou pedir licença aqui para vocês para compartilhar, é um slide muito simples, mas eu acho que vai facilitar a sistematização das ideias aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, está aparecendo aí? Tá? Então tá, basicamente o que a gente tem nessas ações de vício de construção, a tela está aí, é uma tela azul, né? Eu já vou começar. É porque não pôs nada aí. Mas assim, quais são as características dessa demanda que a gente precisa levar em consideração, então? Primeira coisa, um grande volume de ações. E o fato de ter um grande volume de ações, em termos de conciliação, já leva a uma estratégia totalmente diferente de se pensar numa política conciliatória.
Você não está tratando individualmente de casos muito complexos e individuais que você demanda uma atenção particularizada para cada processo que aparece. Nós temos um volume muito grande de ações muito parecidas, que é a segunda característica. Então, nós temos vícios muito parecidos. Temos que ter isso em mente na hora de conduzir uma política mais ou menos harmônica, mas também não cair naquela tentação de achar que é tudo a mesma coisa, né? Porque a gente tem empreendimentos habitacionais diferentes, dentro do mesmo empreendimento a gente pode ter situações de determinados imóveis diferentes, mas em regra são vícios parecidos. Nós temos, de um lado, litigantes hipossuficientes, eu coloquei aqui a hipossuficiência, a gente pode pensar mesmo em questão econômica, né? Mas em questão informacional também, e do outro lado, nós temos os litigantes habituais, então Caixa Econômica Federal, basicamente, e as construtoras. O que é importante a gente pensar em relação a cada um desses fatores para conduzir bem uma política conciliatória? Quando a gente fala em grande volume de ações, nós temos que pensar, então, no macro planejamento, como eu já tinha adiantado. A gente não vai pensar caso a caso, individualmente, uma mediação, aquele processo que leva mais tempo, uma dedicação exclusiva. A gente tem que dar vazão a todas essas ações, então tem que pensar de forma ampla em todas elas. Por mais que os casos sejam individualmente simples, a gente tem um impacto social muito grande. Mais uma razão para se trabalhar bem nesse planejamento, porque em seu conjunto a gente está tratando com o direito à habitação de uma parcela muito grande da coletividade. E não só em atenção, mas principalmente, claro, em atenção ao direito social envolvido, mas isso também envolve a administração da justiça. A gente tem uma grande quantidade de ações e com a qual a justiça precisa dar conta. Então, esse planejamento, principalmente dando efetividade à conciliação, ele vai muito ao encontro dos objetivos de uma boa administração da justiça também, apesar do objetivo principal ser sempre o direito das partes envolvidas. Um grande volume de ações, o que ele também demanda? Uma filtragem dessas ações, que foram questões que a gente já discutiu aqui no decorrer do nosso curso. Há uma tendência, eu diria que quase natural, de demandas serem reproduzidas aleatoriamente, sem maiores critérios, porque seria fácil de propor, então a efetividade no acordo era muito grande, então a gente sabe que vem um volume de ações, muitas delas quase que temerárias, mas a gente precisa ter um critério, então, para começar a filtrar isso daí e deixar tramitar aquelas ações que realmente tenham um mínimo de plausibilidade. E cuidar, porque a demanda, apesar de ser de massa, ela nunca é de massa para o autor dessa demanda, né? Então a gente tem aquela tentação de tratar aquelas avalanches de processos, mas a gente tem que pensar que para aquela pessoa é a casa dela. Então esse é um ponto de equilíbrio muito importante que a gente tem que ter, de não jogar tudo isso daí na correnteza e depois tratar com... às vezes a gente fala em perícias padronizadas por amostragem, muitas vezes são necessárias, né? Um filtro um pouco mais criterioso, mas que acaba trazendo padrões de decisões, tudo isso muitas vezes é inevitável, mas sempre lembrando que para a pessoa o processo dela é único. Quando a gente fala dos vícios construtivos, que são muito parecidos, porque essas demandas costumam trazer grandes empreendimentos, a gente também acaba pensando em padronização das vistorias, né? Então chegamos a conversar aqui sobre perícias por amostragem, muita gente defendendo que é uma boa alternativa para conduzir esses processos na conciliação. Mas veja bem, o fato de terem vícios parecidos, a gente tem uma padronização de vistorias, não é necessariamente a mesma coisa que a amostragem, mas a gente tem vistorias e perícias que seguem um mesmo estilo. O que isso é importante? Por que é importante uma política de conciliação? Porque a gente consegue, por exemplo, fazer com que um mesmo perito, um grupo pequeno de peritos, consiga dar conta de uma análise bem maior de imóveis, porque ele vai ter mais ou menos já pré-definido na sua cabeça de quais são os problemas que acontecem, até a elaboração do laudo fica mais fácil. Então, negociar, por exemplo, valores de perícias, porque se a gente for pensar individualmente cada uma dessas perícias, pagar uma quantia que se paga normalmente por uma perícia individualizada, isso daí pode eventualmente inviabilizar um padrão, um mutirão de conciliações. Como essas vistorias, essas perícias acabam sendo padronizadas, no conjunto, o trabalho facilitado do perito pode facilitar também a negociação de honorários e padronização de reparos também, né? Então, você tem uma mesma equipe, de uma mesma construtora, trabalhando no empreendimento para solucionar esses vícios, ela vai se habituando com esses reparos e conseguindo até fazer de uma forma mais efetiva. Por outro lado, tem o cuidado de que se fizer mal feito, vai fazer mal feito em todas também. Quando a gente fala em litigantes hipossuficientes, a gente tem que pensar que, por outro lado, apesar da hipossuficiência econômica de cada um deles, muitas vezes tem que ponderar
eles estão sendo assistidos, representados por grandes bancadas, grandes escritórios de advocacia, e que esses escritórios, essas bancadas, aí sim eles podem ter uma estrutura mais elaborada para o acompanhamento desses processos. Se, por um lado, isso favorece o ajuizamento em massa, muitas vezes sem critérios, por outro lado, permite também, e isso a gente verifica na prática, que escritórios tenham condições de contratar assistentes técnicos para acompanhar os clientes, de trabalhar na hora de se traçar uma política conciliatória. É mais fácil, muitas vezes, você pegar um grande escritório responsável por um grande volume de ações e estabelecer junto com ele, junto com a Caixa Econômica, procedimentos que sirvam para um grande número de processos também, né? Temos que cuidar sempre com um acordo do vizinho, porque apesar de grandes escritórios, de litigantes hipossuficientes, a gente tem, então, grande parte dos moradores de um mesmo empreendimento fazendo acordo, e aí você tem que explicar, e as pessoas têm que entender por que no caso do vizinho a Caixa Econômica pagou o acordo e no caso dele ele não recebeu nada, por que lá foi feito um reparo e aqui não. Essas pessoas, essa hipossuficiência, e muitas vezes o fato de estar sendo assistido por grandes escritórios não significa necessariamente que elas estão recebendo orientação jurídica individualizada em cada caso. Então tem que ter um cuidado muito grande de quem conduz a conciliação, de explicar para essas pessoas o que está acontecendo, de explicar o que é um vício construtivo, de explicar o que é uma má manutenção, por que no caso do vizinho deu acordo, no caso dela não, por que o vizinho vai ter o imóvel reparado e ela não, né? E aí já cai nessa instrução com o cuidado do imóvel, que eu disse que é muito importante também. E, por outro lado, a gente tem os litigantes habituais, que trabalham necessariamente, não tem muito como fugir disso, com planejamento estratégico na política conciliatória, né? Muitas vezes a doutora Patrícia está aqui, talvez ela repita isso, ela fala, olha, nós temos o FAR envolvido e tem uma grande política, mas por que a Caixa Econômica, custa a Caixa Econômica fazer um acordo nessa casinha aqui? A gente ouve muitos advogados isso daí, né? Fala, mas o tanto de dinheiro que vocês têm, vai regular aqui um acordo para esse meu cliente específico, que não vai custar nada. E aí a Caixa Econômica normalmente costuma argumentar, fala, olha, o que eu faço para um aqui repercute em uma política que eu tenho para muitos outros. Então, o pensamento é diferente. Eu não estou dizendo aqui que é o certo ou é o errado, mas a forma de se tratar uma política, ela é diferente por um litigante habitual. Ele tem um monopólio das informações técnicas, então ele tem, por outro lado, mais condições de definir formas de atuação na política de conciliação. Por exemplo, qual empreendimento que tem realmente padrões de vícios que são mais sérios e que merecem uma atenção maior, ou outros casos ali que, pelas informações que desde o início do empreendimento já é possível saber como vai ser uma forma de reparo que no outro empreendimento não funciona. Enfim, eles têm essas informações e, para isso, é importante também que eles repassem as informações tanto para o Poder Judiciário quanto para os moradores que estão envolvidos, né, nessas políticas conciliatórias. E uma coisa que eu sempre tenho muito cuidado também, para finalizar rapidamente aqui, quando a gente fala de litigante habitual, a gente tem sempre um relacionamento institucional mais próximo, e isso acaba sendo inevitável, porque o advogado da Caixa Econômica, da construtora, está todo dia ali com o juiz nas mesas de conciliação, traçando projetos, fluxos, procedimentos de mutirões. Então, acaba sendo inevitável um contato mais próximo com o Poder Judiciário. É importante, esse contato ele é muito bom, ele é produtivo, ele é necessário para que a gente leve adiante essas políticas, mas a gente tem que estar sempre preocupado com a imparcialidade do juiz. Principalmente em mesa de mutirão, por exemplo, é muito comum, às vezes, as pessoas entenderem que o juiz e a Caixa Econômica não estão todos lá representando o mesmo lado e que está ele e o advogado do outro lado. Então, o juiz se mostrar, por exemplo, olha, eu tenho um contato próximo, mas eu estou aqui, eu sou o juiz, ele é a Caixa Econômica. A gente tem, às vezes eu tenho cuidado, a gente fala muito, e a Caixa Econômica tem falado muito, a gente tem discutido muito aqui também, dessa industrialização dessas ações, que acabam sendo ajuizadas por interesses outros, que vão muito além, eventualmente, dos interesses dos próprios mutuários, e que haveria um abuso por parte de grandes escritórios. A gente sabe que isso acontece, na prática a gente percebe isso, mas aqui também aquela questão de imparcialidade, a gente tomar o cuidado, e eu falo isso muito tranquilamente na presença da doutora Patrícia, e até fico mais feliz que ela esteja aqui ouvindo, para não parecer que eu estou tentando para nenhum dos lados. A gente tem que ter muito cuidado de não assumir e falar, toma aqui eu, junto com a Caixa Econômica, o Poder Judiciário, evitando que venham essas ações em massa. Não é essa a nossa situação, né? Então a gente tem esse cuidado que ele é mais exigível, e é por isso que a Caixa Econômica vai com mais afinco
nessa questão, a gente tem que estar atento também, mas evitar, na medida do possível não, evitar sempre que a gente pense que de um lado nós temos uma caixa econômica tentando defender interesses legítimos e do outro lado advogados muito malvados que só querem sugar dinheiro, né? Essa imparcialidade que ela eu acho que é muito importante para a gente conseguir a credibilidade, inclusive, de todos que estão envolvidos. Eu teria bastante coisa para falar, a gente sempre acaba passando do nosso tempo, eu já passei bastante, gente. Eu vou deixar, então, o resto para os debates, espero que tenha passado um panorama razoável para vocês aqui, já pedindo desculpa pelo pequeno atraso, desembargadora Marta. Passo a palavra, acho que agora vem a doutora Patrícia, né? Com a palavra a doutora Patrícia, então. Obrigada, doutora. Agradeço muitíssimo o convite da imagem na pessoa da doutora Marga e saúdo a cada um dos doutores que estão aqui presentes, aqueles que eu não tive a oportunidade de dar um abraço, de conhecer pessoalmente, quem sabe um dia, né? E aqui temos vários juízes que eu tenho contato no dia a dia, então eu fico muito feliz de contribuir com o tema. Eu gostaria de fazer uma conversa mesmo com os doutores no seguinte sentido. Nos últimos 20 anos eu me dedico a crédito imobiliário. E desde 2015 assumi a coordenação do crédito imobiliário do Paraná. Desde então a gente percebe uma mudança muito grande no acervo e na forma do ajuizamento das demandas. A gente passou de revisionais de hipoteca e atualmente, desde 2015, 2016, começaram a entrar outros tipos de assuntos que seriam alienação fiduciária, questão de vícios consultivos, atraso de obra. Quer dizer, mudou muito o sistema e o tipo de ações judiciais, né? Desde que eu entrei na Caixa, eu participo de grupos de trabalho na Matriz para a criação de teses jurídicas e de fluxos internos e externos para a contenção de ações judiciais. E eu nunca tinha visto o movimento que a gente está vendo agora em vícios construtivos, porque por esses grupos de trabalho, o que a gente faz? A gente desenvolve teses para ter uma forma de atuação institucional e igual no Brasil inteiro, né? Mas agora, com a feição e os números que a gente está vendo e como cresceram essas ações judiciais, a gente tem que parar e pensar no que nós, na mudança realmente desse fator e da forma como as ações judiciais estão chegando, né? Dos processos do número de contratações que a gente tem do Minha Casa Minha Vida, falando especificamente de faixa 1, aqui no Sul nós temos 115 mil, quase 116 mil unidades habitacionais contratadas, né? E de ações judiciais já temos 22.493 ações, isso considerando um levantamento que a gente fez no grupo de trabalho, que depois eu vou detalhar melhor, e que nós localizamos essa quantidade de ações que já ou tramitaram, estão extintas ou estão ativas ainda no judiciário. Então, significa o quê? Que nós temos aí um potencial de 92 mil ações, se a gente considerar uma unidade habitacional em uma discussão judicial. Então, isso coloca o sul do país num ranking que seria, agora está quase igualando o Nordeste com o Sul, mas ainda nesse levantamento aqui, de fevereiro, o Sul ainda passava, tinha 22 mil ações, quase 23, região Nordeste 19 mil, depois o Estado de São Paulo já estaria na casa dos 8 mil processos. Então, isso nos alerta, né, nos traz uma grande luz, porque nós temos olhar, realmente, como o doutor Bruno colocou, essas ações judiciais, está tendo um movimento diferente que a gente não estava vendo antes, né? Quando a gente fala de número de ações judiciais nos últimos 3 anos, nós tivemos aqui no Sul, vou falar especificamente do Sul, de 2018 a gente tinha 1.600 ações mais ou menos do tema, né? Que mais ou menos em 2016 e 2017 começaram a ser ajuizadas as ações. De 2019 pulou para 3.600 aqui no Paraná. E 2020 a gente teve um decréscimo, né? E esse decréscimo foi para metade. Enquanto outros estados aqui do Sul houve um movimento contrário, né? Nós temos, no Rio Grande do Sul mesmo, em 2020 dobrou o número de ações judiciais. Estou falando isso para os doutores perceberem que está existindo uma diferenciação na forma de atuação e existe algumas coisas que contribuíram para esse aumento repentino e baixou de repente, né? Eu posso dizer que em 2019 me acendeu uma luz aqui, no sentido de que eu comecei a ficar preocupadíssima com os números do Paraná, estavam muito altos, né? E o que eu percebi nessa época? Que muito disso estava sendo por causa dos nossos acordos, né? Só para terem noção, nós fizemos aqui no Paraná 4 mil acordos, mais de 4 mil acordos, né? Porto Alegre fez por volta de 900 e poucos, e Santa Catarina 300 processos.
E a gente percebeu que foi bem nesse período em que houve um ajuizamento muito maior. Lógico que daqui nós estamos também nesse número que eu falo, uns 4 mil acordos, mais ou menos, temos alguns acordos que são específicos, que são da região de Ponta Grossa, que é do sistema de aquecimento solar, temos questão de piso, mas podemos dizer assim, para facilitar na conta, que metade desse número de processos seriam de acordos que nós fizemos. Quer dizer, foi esse todo. Conseguimos fazer, assim, um grande número. Né? Isso nos capacita para dizer o seguinte, e aí, foi bom? Posso dizer para os doutores que, se eu tivesse a ciência de hoje, eu faria em outros moldes. Naquela época, a gente não tem como saber, né? A gente tinha uma visão de resolver o problema. A gente tinha um empreendimento grande, né, e a gente sabia que tinham vícios construtivos. No começo não era nada sério, mas existiam vícios de maior monta. Tínhamos um cenário jurisprudencial desfavorável. Então, a gente foi no caminho que a Caixa tem utilizado, que é o caminho da conciliação. Nesse formato, todos os acordos passavam primeiro por uma vistoria da Caixa, para ter certeza que realmente tinha visto em cada uma das unidades, e nós, só que para sair o acordo, para viabilizar o acordo, era pago não uma indenização, mas a gente usava o termo compensação, que era um valor menor, né, de R$2.000, para justamente conseguir que os advogados e as partes pudessem aceitar a proposta de acordo. E fizemos isso de 2017, inicialmente o Dr. Fábio, que estava no Sejuscom, depois de 2018 e 2019. Né? Quando percebi que estava vendo esse aumento muito grande, está muito desproporcional, foi quando eu pensei no centro de inteligência, né? Conversando com a minha gerência, resolvemos, a Caixa nunca tinha usado centro de inteligência, e dessa vez a gente resolveu fazer um ofício e ir lá conversar com o doutor Erivaldo, né? Pude conversar com ele por 1h30, com ele, doutora Ana, doutora Giovana, doutor Érico, vários juízes participaram naquela época. Eu pude, em outubro de 2019, conversar de forma muito franca, como estou falando com os doutores aqui. E, a partir dali, por uma grata felicidade, né, a gente não quer, de forma alguma, não é mérito nosso, mas a gente tem um centro muito ativo e os juízes muito interessados. Houve uma mudança, os juízes do Paraná se engajaram, muitos deles nessa questão do crivo inicial das petições iniciais, que eu acho essencial, e os processos começaram a baixar, o número de ingressos de ações judiciais começaram a baixar. A gente percebeu, assim, que baixou, só para ter noção, aqui em 2021, nós temos, no momento, foram 200 processos ajuizados aqui no Paraná. Em Santa Catarina, a gente pode falar por volta de 650, e Rio Grande do Sul, 1.217. Então, a gente reputa isso. Eu gostaria de salientar que não é um trabalho da Patrícia, mas é um trabalho do Centro de Inteligência, dos magistrados que estão entendendo que está existindo um movimento diferente, né? O doutor Bruno colocou muito bem, sabe? Eu sempre, quando eu fiz esses primeiros acordos, eu sempre pensei, são casas, são pessoas, são insuficientes, precisam do nosso apoio, mas, ao mesmo tempo, eles também são sujeitos de direito, eles também têm responsabilidades, eles também têm direito a ter uma casa apropriada dentro da solidez, da habitabilidade, mas, ao mesmo tempo, também não é um meio da gente fornecer dinheiro, né? E quando se fala em Minha Casa Minha Vida, estamos falando público de baixa renda, e qualquer R$1, qualquer R$500, R$1.000, o que para nós, talvez na nossa realidade, a gente não acha uma quantia significativa, para eles é uma quantia bem significativa. E o que nós fizemos aí? A partir dessas visitas ao Centro de Inteligência, isso foi expandido, e por felicidade mesmo, outros centros de inteligência, outros colegas procuraram o Centro de Inteligência no Brasil, vários estados. Atualmente, a Caixa foi, inclusive, para o Centro de Inteligência Nacional, porque entende que precisa fazer um trabalho institucional mais amplo, né? E o próprio Centro de Inteligência fez reuniões, foi para Brasília, conversou com a nossa área da matriz. Diante disso, foi criado um grupo de trabalho logo no final, logo da sequência que teve a visita ao Centro de Inteligência no Paraná em final de 2019, já se criou um grupo de trabalho para mudar nossas teses, para mudar nossa forma de atuação, porque a gente percebeu que a nossa atuação estava sendo individualizada, regionalizada, e cada um com a sua realidade. E daí, com o passar do tempo, né, o que nós foi feito? Foi padronizado quesitos, por exemplo, a gente tinha, aqui em Londrina, usávamos 45 quesitos, e hoje, já nesse grupo de trabalho atual que eu estou, a gente foi reduzido para 9. Então, quer dizer, a ideia é evoluir, né? E nós estamos percebendo que nós estamos trabalhando assim, como se estivéssemos mexendo uma banheira com o ralo aberto, sabe? Ou eles estavam jogando aquilo numa quantidade enorme e a gente tentando tirar de colher. Não estava rendendo o trabalho da forma como estava. Então, com base nisso, a Caixa parou para fazer um estudo, né? Nós estamos desde janeiro, agora já estamos terminando março, né? Era para ser uma semana, já estamos 3 meses, então a gente tem se dedicado muito a esse trabalho.
é um grupo que o doutor Matheus comentou esses dias, ele também, na metade do curso, ele entrou também, né, nesse grupo de trabalho. E o que visa esse grupo de trabalho? Pensar de forma mais inteligente o problema, né? Avaliar de fato o que está acontecendo. Nós não queremos generalizar, dizer que tem casas que não têm vícios e que todos os advogados são irregulares, que todo mundo está fazendo captação de clientela. Não estamos também dizendo que todas as casas têm problema. Acho que essa generalização traz um problema muito sério quando se fala de habitação. Nesse workshop, eu assisti algumas das palestras, achei muito interessante a gente entender que nem todo dano físico é um risco consultivo, entender que a habitabilidade, solidez, que o Código Civil tanto prevê e quer proteger, é algo que, assim, que nós temos que separar daquelas questões que são de pequena monta, naquela situação que a pessoa poderia resolver ou que a ação se resolva na obrigação de fazer. A política do FAR não é de fugir, de dizer que não tem vício, então não quero, não. A nossa política é estar ao lado do beneficiário quando o beneficiário tem razão, né? Então, esse crivo inicial das ações, essa atuação diferenciada é necessária. E a gente percebeu, a Caixa percebeu que precisava melhorar internamente algumas coisas, precisava ter uma resposta institucional melhor. Então, foi nesse grupo de trabalho a gente estamos trabalhando na questão de junto ao AB, CREA, CEBIC, Polícia Federal, porque para justamente separar essas ações que são criadas artificialmente das que são viáveis, né? Eu imagino que isso vai ter bons frutos, porque já estamos sentindo os frutos no dia a dia, e no próprio processo também. Esse grupo de trabalho propôs alterações dos suicídios nas informações que vão colocar na defesa, a estratégia de conciliação também foram feitas várias recomendações, e todo esse fluxo de atendimento de olho da qualidade. Porque hoje a gente faz um planejamento e, na sequência, os escritórios já estão mudando a forma de atuação e fazendo notificações massificadas da Caixa, fora do de olho na qualidade, justamente para tentar dar a afeição de que se tem um interesse, demonstrar o seu interesse, e para cumprir uma formalidade, apenas formalmente, a tentativa de mostrar que buscou uma solução administrativa. E nós, nesse grupo de trabalho, nós estamos fazendo, inclusive, um projeto piloto, que partiu de alguns critérios, uns deles escolheram regiões onde tem esses escritórios que têm a maior concentração de ações. Como o doutor Matheus colocou, hoje a gente percebe que no mapeamento que foi feito, nós não fizemos integral, nós fizemos um terço do acervo. 75% estão com os 10 advogados. Então, assim, isso acende uma luz, né, nos faz ver que a situação é algo que precisa de um tratamento diferenciado, né? A gente não pode fazer aquilo que a gente fez inicialmente achando que era um problema local, que a gente poderia resolver de alguma outra forma, né? E outra coisa também que no grupo de trabalho a gente conversou muito internamente na Caixa, estamos conversando, é a necessidade de um controle gerencial bem correto e bem assim para poder mapear o que está acontecendo. Porque senão, eu estou aqui no Sul, eu não sei o que está acontecendo no Nordeste, então isso permite que nós tenhamos uma condição de procurar o judiciário, de verificar alguma forma específica para tratar daquele empreendimento, né? Então, assim, eu sempre falo, cada caso em caso, não é, cada empreendimento, às vezes numa mesma cidade, eu tenho na cidade de Apucarana, um empreendimento que é de uma construtora e na frente de outra, né? Um deles a gente fez acordos por causa externa, em termos de espelhamento, não se viu que era visto construtivo, a ação era de visto construtivo, mas o acordo saiu por ser causa externa. E na frente, da outra construtora, tem problemas de vistos construtivos e também muitos problemas de mau uso e de ausência de manutenção e alteração irregular. Então, não podemos padronizar, dizer que tudo é igual, né? E nesse grupo de trabalho também estamos fazendo um fórum permanente de discussão, né, justamente para a gente poder alinhar na medida que a coisa vai acontecendo, não se esperar muito tempo para daí tomar alguma providência. Então, eu acho essencial mencionar isso aqui para os doutores, porque não adianta nós virmos ao judiciário, conversarmos, né, e a ODEB não tomar nenhuma iniciativa de controle disso, né. Então, a Caixa está muito preocupada com isso, porque ela representa os interesses do FAR, e precisamos nos alinhar para poder fazer frente a um número muito grande de ações judiciais, né. E em 2019, final de 2019, foi quando houve essa mudança da postura do FAR em relação à política de acordos, né, que o doutor Bruno mencionou. Nessa época, o que aconteceu? A gente recebeu a orientação de que os acordos continuariam, mas para fazer reparo, não para fazer pagamento, né? Então, isso aí freou muitos acordos que nós estávamos tendo, inclusive tínhamos uma reunião com os advogados à época, né, doutor Bruno, com a minha presença e de outras várias construtoras, em que eles deixaram bem claro que eles não queriam
porque eles não queriam reparo, eles queriam só se fosse junto com o pagamento de indenização, né? Isso nos preocupa, porque acaba colocando para frente uma discussão. Nesse meio tempo, pode a consultora deixar de operar, acontece de agravar os vícios, quer dizer, tudo isso vai gerar um problema de ações regressivas lá na frente. Então, entendo, na minha visão, de que nós precisamos pensar uma solução em que a consultora participe, né? Eu não vejo outra forma de solução até agora de que você não tenha essa inclusão, né, da construtora, porque a construtora está ativa, ela tem um canteiro de obra, às vezes um canteiro de obra, tem uma equipe, para ela fica até mais em conta fazer o reparo se ela tem uma equipe já colocada lá, né? Então, nos parece, né, eu acho que uma visão individual, né, que se nós não tivermos a construtora, como é que nós vamos fazer para solucionar? Se a gente quer resolver o problema, que é o problema da casa, é interesse do FAR que o imóvel, alienado fiduciariamente, esteja em perfeitas condições. Tem um contrato com a consultora está ativa, me parece que é o caminho mais curto e mais rápido para a gente solucionar. E encontramos no meio do caminho muitas nuances e muitas dificuldades. Por quê? Tem consultora que não está mais ativa. Nesse caso, nós vamos ter que fazer um outro tipo de atuação, né? Hoje mesmo eu estava tratando aqui, eu estou com um empreendimento na região oeste do Paraná, é a região que tem mais problemas, assim, que me dão mais preocupação, sabe? Por quê? Porque temos um empreendimento na região de Foz, o Dr. Rony está aqui, é um empreendimento que realmente tem um problema sério, vai ser demolido, e temos um outro empreendimento que nós vamos fazer a troca, nós queremos fazer a troca do piso da área comum. E aí, qual é o embate que nós estamos tendo? Eles não querem deixar. Então, às vezes, nós temos essa situação. Como tem uma ação judicial e tem a questão de uma pretensão à indenização, em pecúnia, muitas vezes a gente não consegue avançar nisso, né? Às vezes, outra dificuldade que nós temos também é de escritórios que falam, olha, eu até aceito o reparo, mas tem que pagar os meus honorários. Então, atualmente, nós estamos, no impasse que nós estamos, né? Nós precisamos levar... Doutora Patrícia, a senhora já ultrapassou o horário, quem sabe a senhora conseguiria fechar a sua fala. Sim, doutora. Então, eu só ia comentar o seguinte, que hoje, os critérios que a gente tem para poder fazer acordos, para levar ao FAR, nós temos que mostrar qual que são os dados históricos, os fatos geradores desse vício, demonstrar se a consultora está ativa, qual que é o valor, qual que é o tamanho desse empreendimento. Por quê? O FAR só vai autorizar pagamentos em situações excepcionais. Hoje a visão é fazer um reparo do imóvel e realmente resolver a situação do imóvel, né? Então, independente disso, nós continuamos com políticas de acordo, nós temos consultores que estão pagando integralmente, tirando a caixa, fazendo acordos. Na região de Ponta Grossa, tivemos uma consultora Piacentini que fez isso, e temos iniciado um trabalho junto às consultoras para que elas façam, porque elas não se negam a fazer o reparo, pela boa parte das vezes, o doutor Bruno mesmo já viu várias vezes isso, né, a consultora falando, mas ao mesmo tempo também queremos que eles resolvam o processo como um todo, porque por vezes se faz um acordo parcial e ainda persiste a questão do dano moral, né? Então, assim, fiz esses apontamentos para demonstrar para os doutores, já encaminhando para o final, que nós temos um caminho bem grande e que nós temos que pensar juntos, né? Por isso que a importância do evento dessa magnitude de alto debate, como eu percebi aqui, e me coloco à disposição para os debates, para que os doutores possam utilizar da melhor forma possível a nossa conversa, e pretendemos que isso avance, né? Nós queremos avançar numa solução adequada para o problema posto, que é a moradia popular e uma habitabilidade correta dessas casas. Muito obrigada. Obrigada a nós. Agora, em continuidade, passo a palavra ao Dr. William Bowman. Boa tarde a todos, tudo bem? Se me permitem a informalidade, embora aqui não seja juizado, mas estando aqui em colegas, e vou usar um pouco do meu sotaque de manezinho, para dizer que eu tenho uma boa e uma má notícia na minha breve exposição. A boa notícia é que ela vai ser breve, de fato, tá? Então ninguém vai precisar ficar ouvindo a minha voz de taquara rachada por muito tempo. A má notícia é que eu não tenho nenhuma solução boa e nem um caminho das pedras para os colegas aqui, né? Eu imagino que eu fui convidado para integrar aqui o grupo, ou porque eu já fui tutor em alguns cursos de EAD, ou porque eu estive à frente do Centro de Inteligência de Santa Catarina até o ano 2019, quando a gente começou a tentar enfrentar esse tema, que é um tema que estava aparecendo já em nossas unidades das varas cíveis. Daquela época para cá,
o que eu posso dizer assim, até a doutora Patrícia tem números ali, pelo que eu entendi, até tem números de mais acordos do que eu consegui encontrar. Eu, conversando com o pessoal do Sejuscom, a informação que eu tive é que não houve a tentativa de vários acordos, várias audiências, mas os acordos não saíam em função da necessidade, entendida pelas partes, de haver uma prévia perícia para aferir se, de fato, no caso, existia ou não algum tipo de vício de construção. O que eu achei de mais interessante aqui em Santa Catarina, e até eu vejo que uma das colegas que está aqui no curso foi uma responsável por um desses casos interessantes, foram algumas ações coletivas, ou lato sensu, são 2 ações feitas pelo Ministério Público Federal, ou até estrito sensu, no caso de litisconsórcio ativo, mas é mais era uma questão de obra, de atraso de obra, de eixo disponível. Não houve o acordo propriamente dito, mas o colega Francisco Donizete, que agora está convocado no tribunal, esteve à frente de uma tentativa de acordo numa obra com a Caixa Econômica de atraso. Mas os 2 casos mais interessantes foram questões, uma ACP em Lages e uma outra ACP em Chapecó. A de Lages, acho que foi o colega Gustavo Richter quem esteve à frente. Eu não sei se ele chegou a ser durante todo o processo, mas na audiência, pelo que eu pude ver do processo, foi ele o responsável. E em Chapecó foi a colega Heloísa Pozenato, que participou ali da audiência. E nesses casos, eu acho que foi usada aquela estratégia que não está em nenhum manual de conciliação, pelo menos não que eu saiba, e não está no CPC, mas que a gente usava isso, do Dr. Zenildo também nas várias ambientais, lá no início dos anos 2000, que era de fazer um acordo, suspender o processo até que o acordo fosse cumprido. Então, ele vinha para a gente homologar a sentença quando o acordo já estava cumprido. Não tinha 2 fases de execução. E ia tentando, às vezes, os acordos parciais. Então, se resolvia um determinado ponto da lide, depois, se aparecesse uma outra questão da lide social, se resolvia aquela outra questão, e assim ir por diante, enquanto esse processo ficava suspenso. Eu acho que isso vai aparecer de forma talvez mais detalhada nas atividades que a gente colocou ali no Moodle, mas a boa notícia é que existem essas experiências referentes a alguns casos de ações coletivas, mas a má notícia é que não há ainda uma prática disseminada, em especial nas ações individuais, em função dessa dificuldade de poder fazer algum tipo de acordo antes que haja a perícia propriamente dita. O que eu pude refletir um pouco, e aí eu traria mais umas provocações do que respostas propriamente ditas, era na época que eu estava no centro de inteligência, era a necessidade de separar o joio do trigo, porque se de um lado, de fato, há uma certa advocacia predatória em alguns casos, de outro, existem empreendimentos que houve realmente problemas de construção. Tem um caso que já teve, eu falo isso tranquilamente, porque eu já julguei várias sentenças, outros colegas também já julgaram, que era o caso da falta de água e da participação, e da responsabilidade ou não da Caixa Econômica, e aí eu também compreendo uma certa resistência da Caixa em fazer o acordo, quando a própria questão jurídica ainda é controvertida, e a questão fática, embora exista um laudo, existe essa divergência sobre qual é a consequência dessa falta de água, se foi mau dimensionamento ou não, ou se havia responsabilidade ou não da Caixa em acompanhar, qual é o papel da Caixa, se a fiscalização da engenharia é só para medição para efeitos de cronograma físico-financeiro, ou se é para efeito também de responsabilidade pelo visto de construção, que é um outro aspecto que a própria jurisprudência tem oscilado bastante, inclusive no próprio STJ. Então é uma questão complicada. Eu também compreendo aí a dificuldade, às vezes, da Caixa de fazer acordo extrajudicial. Nós estamos exigindo foi uma decisão, acho que muito, muito bem-vinda do tribunal, de exigir o prévio acionamento daquele canal de olho na qualidade, se não estou enganado o nome, né? Mas eu também tenho uma certa preocupação, e eu acho que vai acabar nós tendo, em algum momento, ter uma conciliação judicial desses processos, porque eu me lembro de vários temas em que há conciliação pela Caixa ou acordo extrajudicial, aqueles casos mais típicos de saque indevido de conta corrente, em que a pessoa declara que está renunciando a qualquer indenização para aquele mesmo fato, e aí chega no judiciário, o judiciário diz que o direito de ação não pode ser prejudicado em função do acordo extrajudicial. Então, ao mesmo tempo que o judiciário às vezes incentiva com o CNJ a semana de conciliação e outras atividades, a gente também, às vezes, no plano judicial, acaba não incentivando o acordo extrajudicial, porque nós não damos validade, às vezes, àquele acordo.
Então, essa é uma outra reflexão que a gente tem que pensar um pouco. Eu acho também, a gente teria que pensar uma forma, e eu digo isso assim, fazendo meia-culpa, porque já saí do Centro de Inteligência em 2019, por questões aqui de ordem particular e familiar, mas eu acho que a gente tem que fazer alguma aproximação maior desses centros de inteligência com o juiz e com o próprio tribunal. É muito importante, eu vejo isso, uma outra questão específica, foi quando eu estava na frente do Centro de Inteligência, a gente tinha aquela preocupação com o início da implantação do Centro Natijus, aquelas laudos técnicos que são feitos em ações de medicamento. Eu não sei se no Paraná, no Rio Grande do Sul, existe experiência semelhante, mas que Santa Catarina existia isso na Justiça Estadual, e a gente começou a aplicar isso na Justiça Federal, com um convênio feito pela direção do Foro e com uns entes, só que havia uma preocupação se esses laudos feitos por um órgão que, a princípio, em estrito senso, ele é um órgão do Poder Executivo, se isso seria aceito pelo Judiciário, se não teríamos que fazer outra perícia, né? E até com o curso que nós tínhamos previsto na época, estavam suspensas todas as perícias em função da falta de orçamento. E aí o Centro de Inteligência foi muito interessante nesse aspecto, porque a gente fez uma nota técnica, conversamos e pudemos conversar pessoalmente com os juízes da turma recursal que atuam na matéria e com os 3 desembargadores que atuam em Santa Catarina nessa matéria. Então, na mesma tarde, a gente pôde conversar pessoalmente com cada um deles, de maneira informal, apresentando as nossas preocupações. Eu acho que nesse aspecto aqui do juízo de construção, seria importante existir esse papel, essa aproximação do tribunal. E, por último, e aí uma última reflexão, é que, até aproveitando que está a desembargadora Marga aqui, que foi a relatora de um processo antigo, talvez ela se lembre, talvez ela não se lembre, mas era que às vezes que nem sempre o acordo é a melhor solução. Não sei se a desembargadora Marga se lembra de uma ação civil pública no município de Navegantes, referente à orla, a reordenação da orla, da ocupação dos quiosques da orla de Navegantes. Eu fui o juiz que sentenciou, a desembargadora confirmou a sentença, ainda bem que ela confirmou, então eu posso falar que foi um bom acórdão, né? E a minha sentença não foi tão ruim assim. Mas a questão é ali, por que eu quero chegar nesse ponto? Era um processo que a tentativa de acordo já desenrolava há quase 10 anos, havia isso com um excelente juiz à frente do caso, todo mundo deve conhecer o colega Zenildo, que hoje já não faz mais parte do nosso pedido de exoneração, hoje está em outra carreira jurídica, mas havia já, nos autos estava isso mais ou menos em linhas pequenas, mas a gente conseguiu até trazer isso para a sentença, mas já havia donos de quiosque revendendo para outros, pessoal aproveitando que o caso estava sob júdice para ampliar o quiosque. Então, existia uma gama de interesses que não vinham de forma clara no processo, mas que faziam com que o processo fosse, a tentativa de conciliação fosse um subterfúgio para que ninguém chegasse a um acordo efetivo. Então, várias pessoas estavam ganhando com aquilo. Então, chegou até mais um momento, teve que ter uma sentença, demorou um pouco para vir o acordo, mas o acordo não veio, e a última informação que eu tive há uns 2 anos atrás, que inclusive já estava extinto o cumprimento de sentença, e toda a orla de Navegantes ali tinha sido já reordenada com base nessa ação. Então, a gente tem que ter o papel da preocupação com o caso concreto, o papel da preocupação com cada empreendimento, que um difere do outro, e às vezes dentro do mesmo empreendimento pode ter seus problemas, a preocupação de ter uma solução, preferencialmente de forma coletiva, mas também que a solução da conciliação não é o único, não é só aquilo que vai resolver o problema. Muitas vezes nenhum problema pode ser resolvido, às vezes nem por conciliação, propriamente dito. Me lembro de um caso, uma vez, acho que o doutor Bruno, não lembro em qual instância a gente conversou sobre um determinado empreendimento que tem no Paraná, que há a complicação de que até há o envolvimento do crime organizado dentro do empreendimento. Então, às vezes é coisa que, para nós, um processo civil, a gente não vai conseguir resolver. Embora eu acho até que num desses processos, não sei se foi de Lages ou de Chapecó, um dos itens do acordo era que houvesse uma comunicação do condomínio rapidamente com a polícia para evitar casos ali de problemas de vizinhança e outras coisas que aparentemente acho que já tinha, não estava ali escrito, mas eu acho que já tinha algum dado desse início de situação anômala, por assim dizer. Então, eram esses mais ou menos os pontos que eu queria trazer, mais para trazer problema do que para trazer solução, porque eu vim aqui para complicar e não para resolver, como diria o manezinho aqui da ilha. Tá bom? Muito abraço a todos, obrigado a esses minutos de compreensão. Muito obrigada, doutor William. Agora, com a palavra,
Ah, doutora Catarina. Ah, está aqui a doutora Catarina com a palavra. Obrigada, desembargadora Marga. Boa tarde, colegas. Dispensando as formalidades, a gente se cumprimenta com um olá. E eu manifesto aqui a minha imensa alegria de estar falando junto com vocês. Inclusive, desafiador falar ao final, né, no último painel do curso, depois de tantas falas ricas e também junto com colegas tão experientes que estão aqui. E até por isso acho que eu venho trazer mais indagações do que talvez algumas propostas ou relatar casos exitosos. Hoje, particularmente, é um dia bem triste para mim, que atuo no Sejuscom desde que foram criados os primeiros Sejuscoms lá em Foz do Iguaçu. E antes disso, aprendi com o Rony, que está aqui conosco, né? A gente tentar buscar novos caminhos que não uma sentença. Aprendi com ele lá em Foz e, assim, acho que uma das maiores lições que eu levo comigo é da gente tentar ver o conflito além daquele que está posto ali no processo. Mas eu falava que hoje é um dia triste porque hoje de manhã nós tivemos uma grande sessão de conciliação do Sejuscom aqui de Novo Hamburgo, e então se concluiu que, de fato, não foi possível se chegar a um acordo em processos de vícios construtivos. São 443 processos que nós estaremos devolvendo às varas de origem. Dr. Guilherme Walcher está aqui, prepare-se para a chegada desses processos todos de volta. Porque, apesar das inúmeras tentativas, não foi possível se chegar a um bom termo que contemplasse as questões e os interesses de todos que foram trazidos ali naquele processo. E aqui também eu já trago, eu acho que é imperioso que nós comecemos a pensar em políticas públicas de conciliação, até porque a conciliação ela não é um dever do juiz, né? Ela é um dever do sistema de justiça. Ela deve pautar, enfim, a atuação de todos nós, inclusive dos procuradores e das partes. Mas de pensarmos numa forma, em tratativas que transcendam as subseções judiciárias e as seções judiciárias, né? A articulação que vem sendo feita com o Centro de Inteligência no Paraná, eu acho que ela é um exemplo para nós, pelo que eu tenho acompanhado de longe, mas acho que a gente precisa ir além e pensar em uma interlocução nacional. Digo isso por quê? Porque esses 443 processos que eu estou devolvendo e que seguiram todo um caminho que foi construído por todas as partes, agora não aconteceu por conta dessa alteração de entendimento da Caixa, com novas orientações, novos entendimentos que não havia antes, quando se começou a fazer o caminho da conciliação. Então, foi um dia triste justamente por isso. Mas, enfim, vim aqui falar sobre conciliação em vícios construtivos, e, de fato, a gente tem nos vícios construtivos muitas causas, muitas situações. Não é possível a gente atribuir culpa a um único problema, a uma única causa, e talvez aí essa multiplicidade de fatores também dificulte a gente encontrar uma solução fácil. E talvez a gente pensando, indo mais além do que ver o que está no processo, que a gente possa usar a clássica imagem que tem na conciliação, que é do iceberg, que no processo a gente vê só a ponta do iceberg, mas o meu convite é que a gente possa mergulhar e ver o que está submerso. Que talvez ali a gente possa encontrar novos caminhos diante desses processos que têm um crescimento exponencial e que posso estar enganada, mas não é no ano que vem que esses processos se encerrarão. Muitos deles serão extintos aí por falta de interesse de agir, porque não foi acionado de olho da qualidade, mas eles voltarão. O problema não acabará tão cedo. Então, acho que focado pensando nisso também, é que a gente tem que pensar em novos caminhos. Eu compartilho aqui com vocês uma tela rapidamente, até para eu poder organizar um pouco a minha fala. E a gente viu, então, um crescimento exponencial, as múltiplas causas desses processos, mas a ideia é que a gente possa pensar também em quais são os outros interesses, quais são as outras necessidades que não foram atendidas, que esse conflito possa ser visto de um modo um pouco mais amplo, que a gente possa pensar na cultura da pacificação, que o professor Kazuo Watanabe fala tão bem, que a gente possa substituir a cultura da sentença pela cultura da pacificação, né? Se o novo CPC nos exigiu aí uma tutela efetiva e adequada,
a gente tem que ir além e pensar na própria pacificação dessas relações e não resolver apenas aquele conflito que é a ponta do iceberg, que é o que está aparecendo aparecendo no processo. Então, eu trago aqui 2 caminhos, 2 sugestões que eu pensei. Não são sugestões, mas, enfim, 2 caminhos em que eu vejo esperança para mudar a perspectiva, uma mudança de perspectiva, não só na forma com que os processos são conduzidos, mas também como nós vemos o conflito. Um é o desenho de solução de disputas, que está delineado no nosso Manual de Conciliação da Justiça Federal. Ele tem ali um passo a passo, uma leitura simples. Acredito que a maioria de vocês conheça, mas eu não poderia deixar de pontuar a importância de que a gente pense em construções conjuntas, não só de um acordo, mas de todo um fluxo de trabalho. Ele tem 4 etapas bem definidas. O desenho de solução de disputas, ou design de solução de disputas, o DSD, ele vem do direito norte-americano. Bochenek falou bastante no primeiro dia sobre os processos estruturais, sobre os negócios jurídicos processuais. É um tema que conversa muito com o desenho de solução de disputas, em que a gente primeiro faz um diagnóstico, um levantamento de informações, busca outras pessoas e outros atores que possam intervir ali para a busca da solução daquele conflito e também talvez de outros problemas que permeiam, que perpassam aquela relação jurídica. A partir disso, a gente faz uma articulação com as partes, constrói um fluxo, desenha, um fluxo de trabalho. Podemos aqui pensar em perícias conjuntas e também uma instrução conjunta, mesmo que a solução depois vai ser uma sentença. Mas eu me lembro da Anne falando no primeiro dia que nós instruirmos esses processos, cada juiz ao seu modo, a gente vai gerar uma sensação de injustiça. E como disse o Bruno aqui no início, a sentença do vizinho, que tem uma situação igual à minha, talvez vai ser diferente do que a minha. E aí? Ou há uma situação que nos torna diferentes para que essa sentença seja diferente? Entender isso também é importante. Então, o desenho de solução de disputas, ele vai então para a terceira etapa, que é a implementação do programa desenhado, e um quarto, uma avaliação e acompanhamento. Por que é importante essa avaliação e acompanhamento mesmo depois de firmado o acordo? Porque pode ser que o acordo não se cumpra bem. E a gente tem que voltar de novo lá para o item 1, fazer um novo diagnóstico, levantar novas informações, novos problemas e ver o que pode ser redesenhado. Essa é a lógica que a gente tem usado, vários colegas têm usado nos Sejuscons, e às vezes e é uma coisa que a gente na Justiça Federal talvez já fazia de forma muito intuitiva, fazia reuniões interinstitucionais, criava fluxos, e que hoje a gente vê hoje na teoria isso desenhado, mas que era uma coisa que muitos de nós já fazíamos, antes de talvez a teoria estar aí posta. E o outro caminho que eu gostaria de conversar com vocês, por fim, aí nos meus 2 últimos minutinhos, sobre as práticas restaurativas. A justiça restaurativa, ela propõe um novo olhar não só sobre o conflito, mas também sobre as relações humanas. O CNJ, na resolução 225, determina a implantação da política pública nacional de justiça restaurativa em todo o judiciário brasileiro. A justiça restaurativa, embora inicialmente ela tenha surgido dentro do judiciário, vinculado aos processos criminais, ela também pode ser vista na seara civil e também na seara de gestão de pessoas, onde se busca a humanização e a transformação das relações. Se busca também uma participação ampla e horizontal dos interessados, a identificação dos danos causados, das necessidades dos envolvidos, para que esses danos e essas necessidades sejam identificados e reparados. E, por fim, talvez o pilar mais importante da justiça restaurativa é a busca pela autorresponsabilização. Nós vemos em muitos dos condomínios, os colegas certamente já vivenciaram isso, que há também uma dificuldade de se entender, de se autorresponsabilizar das pessoas que ali moram. Então, são pessoas que foram chamadas a morar no condomínio e que não têm nenhum vínculo com os seus vizinhos que não seja o fato de estarem morando ali. Então, são pessoas que não se conhecem. E talvez por meio de práticas restaurativas a gente possa propor um novo pacto entre as pessoas que moram nesses condomínios. Uma das práticas mais conhecidas são os círculos de construção de paz. Eu vou deixar um link para vocês também ali para assistirem um pequeno vídeo sobre os círculos de construção de paz que nós temos desenvolvidos na Justiça Federal aqui do Rio Grande do Sul. Ele é uma metodologia, mas muito mais do que uma metodologia, ele propõe que as pessoas de fato se conheçam e possam se conectar e entenderem um pouco melhor.
Eu lembro ainda hoje de um dos condomínios que eu visitei para uma audiência pública à noite. De tantas demandas que eu ouvi naquela noite, poucas diziam respeito aos vícios construtivos, embora as ações tenham sido ajuizadas por causa de vícios construtivos. Mas havia muitos outros problemas que geravam um tensionamento. A gente aprende com o Marshall Rosenberg, que ele sempre fala que todo ato de violência, ele decorre de uma necessidade, é a expressão trágica de uma necessidade que não foi atendida. Então, quais são as tantas necessidades que essas pessoas que estão vivendo ali, que gera esse atrito e esse convívio que não é pacífico? Acaba gerando numa ação de vícios construtivos, mas talvez haja muitos outros interesses e necessidades com os quais a justiça possa sim ser um instrumento propulsor para que aquela comunidade viva melhor e entenda melhor quais são as suas responsabilidades. Entendendo quais são as responsabilidades, eles vão entender que é necessário limpar o esgoto, vão entender como é que se usa um vaso sanitário, vão entender que não pode, talvez, quebrar a parede para colocar um split. Isso demanda tempo, né? A gente tem um projeto pioneiro desses em Pelotas, é o projeto Bons Vizinhos, onde foram capacitados 25 facilitadores de círculos de construção de paz para atuarem dentro dos condomínios. São pessoas que residem nesses condomínios e que tem atuado desde o ano passado com essa metodologia a fim de criar uma noção maior de pertencimento dessas pessoas e evitar os tantos conflitos, que não são só de vícios construtivos, mas tantos outros oriundos desse convívio em condomínios com população de baixa renda. Essa é a minha contribuição inicial, pessoal. Agradeço a paciência de vocês